entre 2015 e 2024, as crianças até 2 anos de idade, o uso de internet, ele saltou de novo de 9% para 44% nos lares brasileiros, nessa pesquisa que é do CETIC. A gente está falando de uma faixa etária que o tempo de tela teria que ser 0, né? Então, você vê, 44% das crianças até 2 anos de idade fazendo já uso da internet ou uso de tela. Então, a gente vê ali que o aumento nesse período, na faixa etária de 3 a 5 anos, foi de 26% para 71%, e de 6 a 8 anos, de 41% para 82%. Então, praticamente dobrou. E a gente sempre fala da importância desses primeiros 1.000 dias em relação ao desenvolvimento cerebral, a parte cognitiva da criança, né? Então, desenvolvimento neuropsicomotor. E aí a gente sabe que as estruturas, elas vão amadurecer, as estruturas cerebrais, elas vão amadurecendo não só através da parte nutricional, mas todos os circuitos sensoriais, como o toque de prazer e apego, os estilos de tato, aconchego, visuais, luz, som, olfato, a percepção do mundo externo, ele vai modelar a arquitetura e a função dos ciclos neurobiológicos para uma produção de neurotransmissores e conexões sinápticas adequadas, né? É o que a gente chama de um período de maior plasticidade do cérebro de uma pessoa, né? Então, esses primeiros anos de vida. Da mesma forma, né, o olhar e a presença da mãe, pai, da família é vital e instintivo como fonte natural dos estímulos. Então, a importância do pai, da mãe, do familiar ali que está estimulando na conversa, nas brincadeiras, com afetividade, porque é assim que vai se desenvolver a parte de linguagem, as habilidades de comunicação, e a gente sabe que a criança, principalmente os bebês, que são expostos à tela por períodos prolongados, eles podem apresentar uma possibilidade aí maior, um atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, é importante o estímulo ali do outro, né? No sentido da mãe, pai, familiar, irmãos, cuidador. Esse estímulo ele é mais importante do que o estímulo visual das telas. Aí a gente tem uma outra pesquisa, que é o do TIC Kids Online, né? Então, eu coloquei aqui em 2018, tá? E vocês vão ver que no slide seguinte é a pesquisa de 2023. Então, nas duas pesquisas, tanto 2018 como 2023, foram avaliados mais de 2.000 famílias com entrevista de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos. Então, em 2018, a gente tinha 86% já deles conectados à internet, sendo que na região sul, sudeste e centro-oeste, 94% a 95%, e na região norte e nordeste, 75% dos adolescentes. Em uso, a interação é por telefone celular em 93%. Aí a gente vai ver aqui, ó, em 2023, então a gente vê que aumentou de 86% para 95%, sendo que na região sul e sudeste praticamente 100%, e nas regiões norte, nordeste, centro-oeste praticamente 90%. E aí também o uso através do telefone celular em 97% das situações. E o mais preocupante são os dados de 24% relataram o primeiro acesso à internet até os 6 anos e 63% até os 10 anos de idade, então o que demonstra um uso precoce. E aí, a gente pensando no celular, o que eles acabam utilizando, né? Então, compartilhamento de mensagens instantâneas, uso de redes sociais, fotos, vídeos, jogos online, filmes, séries, programas, e praticamente 88% referem que tem perfil em redes sociais. Ainda na pesquisa Kids de 2018, foi verificado, né? Eles relataram riscos de conteúdos sensíveis sobre, né? Então, de visualizar alimentação ou sono em 20%, formas de se machucar a si mesmo em 16%, formas de cometer suicídio em 14%, experiências com uso de drogas em 11%, ao redor de 26% foram tratados de forma ofensiva ali dentro do mundo digital, né? Então, ou por discriminação ou cyberbullying, e 16% relataram acesso a imagens ou vídeos de conteúdo sexual. Nessa pesquisa ainda, em toda essa amostra aí de mais de 2.000 famílias,
pensando nos adolescentes ali de 9 a 18 anos, 24% ficaram muito tempo na internet, referiram isso, 25% não conseguiram controlar o tempo de uso, mesmo tentando passar menos tempo na internet. Então, você vê uma dificuldade em conseguir controlar o tempo de uso. Então, isso demonstra não só a relevância dos riscos à saúde de maneira geral, mas também riscos para transtornos de saúde mental e problemas comportamentais. Então, isso são dados de uma pesquisa bem relevante que a gente tem. Onde com quem aprendeu a usar a internet? Né? Então, você vai ver ali que em torno de 40% refere que foi sozinho, do sexo masculino, e 21% do sexo feminino. Em cursos, em torno de 15%. Através de irmãos, 14% sexo masculino, 10% sexo feminino. Na escola, então, 7% do sexo masculino e 15% do sexo feminino. Amigos, 10% do masculino e 8% do feminino. Projeto social, você vê 8,8% masculino e 1,8% sexo feminino. E com pais, em torno de 3,5%, tanto um quanto o outro. Você vê, são dados de um período de 5 anos para outro, vai aumentando. Então, crianças em idade cada vez mais precoce têm tido acesso a equipamentos celulares, notebooks, computadores, e muitas vezes com o objetivo de conseguir fazer com que a criança fique quietinha. A gente vê muito isso aqui dentro do consultório, na consulta. Então, muitas vezes a gente está conversando com a mãe, a criança levanta, vai mexer em alguma coisa, aí a mãe saca o celular e deixa ali com a criança para ela poder ficar mais calma, vamos dizer, e poder a gente conversar melhor. Mas isso a gente percebe que não acontece só dentro de uma consulta, e muitas vezes é importante a criança saber respeitar aquele tempo, aprender a respeitar aquele tempo em que se tem uma conversa entre dois adultos, e muitas vezes a gente vai conversar com a criança também, mas o celular é sacado como uma estratégia para poder acalmar. Então, aí a gente coloca aqui, né? Isso é denominado de distração passiva, o que é muito diferente de brincar ativamente, né? Que é um direito universal e temporal de todas as crianças e adolescentes que estão numa fase de desenvolvimento cerebral e mental.